da família, né? E eu vou já servir a ceia para vocês. Mas eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que assim, à primeira vista parece muito simples, mas é muito importante. Você vai ver, eu acho que você vai entender, é muito importante, é algo que tem acontecido nos nossos dias, mas sempre aconteceu, sempre aconteceu. Nos nossos dias está acontecendo muito mais, mas sempre aconteceu. E essa passagem Deus me revelou, me mostrou, essa revelação Ele me deu, lá em Marcos capítulo 5, numa passagem bastante conhecida, né, que é do endemoniado gadareno, e eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Pensado assim, por esse ângulo, né? E aí Deus veio e me mostrou isso. Não vou passear na Bíblia, nem vou sair daqui de Marcos 5, não vou sair. Como eu falei, pode parecer bem simples, mas na verdade, se você for parar para pensar e entender o que Deus me mostrou aqui, você vai ver que é muito sério, muito grave isso aqui. Vamos lá então, Marcos capítulo 5. Amém? Marcos capítulo 5. Diz assim, no versículo em diante, Marcos capítulo 5. Todos acharam? Vamos lá, vamos ler juntos então. E chegar a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então o homem morava no cemitério, e mesmo tentando colocá-lo em cadeias, não conseguiram prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então, fazer ele voltar ao normal, ninguém conseguia. Tentaram de tudo na época, se fosse hoje, psiquiatra, psicólogo, remédios, tudo quanto é ciência, tentaram, não conseguiram amansar o homem, prenderam, arrebentou a prisão, corrente, pés e mãos, arrebentava as correntes, esmiuçava, estraçalhava as correntes, não conseguiam colocar ele preso de jeito nenhum. Amém, Jesus? Aí o versículo 5 diz assim, ó: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Bom, aqui a gente vai começar já a mensagem. Deus colocou no meu coração da capacidade que Satanás tem de sequestrar a mente das pessoas. Esse homem não era assim, entende? Todos que você encontra lá fora, ou se você for numa instituição que trata de gente com problemas mentais, você vai falar, alguém pode até dizer para você que aquilo é hereditário, que aquilo já vem de família e tudo, mas ninguém nasceu daquele jeito. Deus não colocou ninguém no mundo para viver desse jeito aqui. Esse homem está vivendo igual um bicho, sim ou não? Sim ou não? Ele está vivendo igual um bicho. Em algum momento da vida desse homem, presta atenção para você entender, em algum momento, e esse momento aqui, é bom que você fique ligado nisso, em algum momento da vida desse homem, o diabo veio e sequestrou a mente dele, e dominou totalmente, e entrou com uma legião de demônios na vida dele. As pessoas tentaram ajudar, não conseguiram ajudar, porque a ajuda do homem nessas horas, ela é humana. Ela aprendeu na faculdade, ela quer ajudar prendendo a pessoa, segurando a pessoa, ela quer ajudar com a profissão dela, é ajuda humana. Ninguém está de maldade aqui, a pessoa queria ajudar. Amém, Jesus? Só que é ajuda humana, igual quando a pessoa vem aqui na igreja e a gente entrega uma cesta básica para ela. Ela fica feliz, sai daqui, mas no dia seguinte, ou 15 dias depois, 10 dias depois, ela precisa de outra. É uma ajuda humana, não resolve.
É igual quando a pessoa precisa de uma roupa e pede uma roupa para a gente consegue doar uma roupa para ela. Ela fica feliz, coloca aquela blusa nova, aquela bermuda nova, sai daqui feliz, uma sandália nova. Mas quando ela, daqui a algum tempo, você vai ver que ela já está igualzinha. São paliativos, são soluções que não duram, não são duráveis, porque é o homem ajudando. Está dando para entender o que eu quero dizer? E a mente da pessoa já está sequestrada de uma tal maneira por Satanás, que você ajuda essa pessoa e em pouquíssimo tempo, se você for ver aquela pessoa, ela está igualzinha de novo. Você pode pegar a pessoa, se você for ajudar com a ajuda do homem, você pode pegar a pessoa, você pode passar o dia com ela, dar um dia de príncipe ou de princesa para ela, dar um banho, fazer a barba, cortar o cabelo. A gente vê muito vídeos hoje em dia disso na rua, e é muito lindo, muito bonito. Não estou menosprezando o trabalho da pessoa que faz esse trabalho lá, apesar que faz o trabalho e faz o vídeo, também está aparecendo lá, também está ganhando likes, seguidor, isso aí também não me ilude muito não. Mas tá, tudo bem. E depois? Onde está aquela pessoa que na hora do vídeo lá no início, estava lá sentado, sei lá, tudo sujo, e a pessoa pegou e deu um banho, fez a barba, fez o cabelo, botou uma roupa nova, uma calça nova, deu uma comida para ela, beleza. Alguém fez alguma coisa por ela. Mas se Deus não entrar para tirar a mente dela desse sequestro espiritual, em pouco tempo a pessoa vai passar lá de novo, ela vai estar com cabelo grande, com barba sem fazer, com roupa suja novamente, e vai estar lá sentada com cachaça ou com droga, sei lá o que, e está lá sentada, vai estar igualzinho. É só passar o tempo, porque a mente foi sequestrada. Não foi a roupa que foi sequestrada, não foi o tênis, não foi a sandália, não foi o cabelo bonito, não foi a barba feita, foi a mente. Então você muda o exterior e para o vídeo fica lindo. Lindo, porque você vê o antes, não é? Um cara todo sujo, maltrapilho, com cabelão, todo um amaranhado, você vê o antes e vê o depois, o cara todo bonito, barba feita, cabelo feito, já almoçou, agora está sorrindo, né? Você vê, você fala assim, caramba, que legal. E é legal mesmo, não estou desprezando o trabalho que esse povo faz, não. Pelo contrário, a gente gosta de fazer isso, e a gente faz isso também na igreja. Não estou desprezando isso. Só que, se eu não ajudar essa pessoa a tirar a mente dela desse sequestro espiritual, ela vai voltar para a mesma vida de novo. Vai ou não vai? Vai. Ela vai voltar para a mesma vida. O homem que vive no adultério, a mente dele foi sequestrada. Ele acha que precisa de outra mulher. Era apaixonado pela esposa. A mulher que vive dessa vida promíscua, é a mesma coisa, a mente foi sequestrada. Ela acha que precisa disso, da promiscuidade, para ter alguma coisa. Não precisa. Uma mulher só precisa de um homem, e um homem só precisa de uma mulher, não precisa de mais. Mas a mente, você está entendendo o que eu quero dizer? Deus colocou isso muito forte no meu coração. Esse homem era normal. Se você for ler até o fim a história dele, você vai ver que Jesus manda ele voltar para a casa dele, ele tinha uma casa. Voltar para a família dele, ele tinha uma família. E ele vai obedecer a Jesus e vai voltar para a casa dele, vai voltar para a família dele. Por quê? Porque Jesus tirou a mente dele desse sequestro espiritual. Até então, esse homem está sendo ajudado por do jeito que eu falei, não se engane não. Do jeito que eu falei, alguém ajudou, alguém foi ajudando, e a mente sequestrada por Satanás. Mas alguém tentando ajudar, até que ele perdeu a mente de vez. Perdeu de vez, aí começou a morar no cemitério. Começou a se cortar com telha, começou a atacar as pessoas. Aí começa a vir as soluções humanas, vamos botar corrente nele, porque ele está atacando as pessoas. Mas a mente já está tão sequestrada por Satanás, que o demônio já entrou na vida dele, uma legião de demônios entra nele, a Bíblia fala. E aí ele começa a quebrar as correntes, como se fosse corrente de papel. Grilhões, prisões, nada, nenhuma solução humana resolveu o problema desse homem, e não resolve. A gente precisa ajudar as pessoas, mas apresentar aquele que vai tirar a mente dela do sequestro.
Você entendeu que Deus colocou essa palavra na minha boca? Essa palavra não está na Bíblia, né? Foi Deus que colocou isso. Essa mente foi sequestrada por Satanás. Como algumas pessoas que você vê, que de repente abandona filho que amava tanto, filha que amava tanto, e some, pega outra pessoa e vai embora, e deixa a mulher sozinha com seus filhos, ou o homem sozinho com seus filhos, e a pessoa fica, quem está de fora, a pessoa de fora fica assim, mas meu Deus, ele era tão apaixonado pelos filhos, como é que pode ter abandonado os seus filhos desse jeito? A mente foi sequestrada. E tem que ter libertação. Jesus vai libertar esse homem. E a mente dele vai voltar ao normal. E quando a mente volta ao normal, ele fica bem. Entende isso então? Então vamos dar comida, vamos dar roupa, vamos dar banho, vamos fazer cabelo, vamos cortar barba, mas vamos tirar, lutar junto a Deus para tirar a mente dessas pessoas, desse sequestro espiritual que o diabo tem feito. E a pessoa fica com a mente dela perturbada. Está cheio de gente aí fora assim. E dentro da igreja tem gente caindo nessa. E a mente começa a ficar meio voada. E de repente o que é bom vira ruim. De repente a esposa não serve mais, o marido não serve mais, todo mundo em volta. Ontem eu comentava com um pastor, e ele falava, pastor, é muito estranho lidar com gente assim. Porque todos falam com a pessoa a mesma coisa, e ela vai contra todos. Parece que todo mundo está falando a mesma coisa, está todo mundo contra ela, está todo mundo com raiva dela, e só ela está certa. Você vê que a mente já está começando a ser sequestrada. Quem está entendendo? Agora há pouco, eu vi uma situação. O rapaz, eu estava vindo, o rapaz está vindo de lá para cá. Celular, dirigindo com o celular. Sabe o que aconteceu? Ainda bem que ele estava sozinho. Bateu no poste. Podia ter atropelado uma criança. Só vi quando ele, pá, e o carro começou a balançar, e pegou do lado assim do poste, assim, a parte lateral do carro dele, pegou no poste, pá! Aí ele quase perdeu a direção, quase foi para o meio da pista, aí voltou, conseguiu segurar, estourou o pneu. Celular, o diabo está, na nossa geração então, o diabo está encontrando muitos meios para sequestrar seus pensamentos, para sequestrar sua mente, para fazer você pensar naquilo que não presta, para você não enxergar aquilo que é bom, aquilo que Deus tem lhe dado, quer lhe dar, pode fazer por você, pode fazer pela sua família, e a gente então começa a buscar a solução humana. Solução humana é paliativa, a maioria delas não vai resolver certos casos. O que é espiritual só vai se resolver espiritualmente, irmão. Não dá para você resolver o que é espiritual com ciência. Está dando para entender, sim ou não? Não dá, irmão. Não dá para você resolver o que é espiritual com ciência. A gente tem que unir as coisas. Há um tempo atrás tinha uma briga entre ciência e fé. Agora não tem mais, porque a pessoa entendeu. Dá para unir as duas coisas. E tem que unir as duas coisas. O importante é fazer a pessoa entender. Esse homem tinha uma vida normal. O final dessa história prova para a gente que esse homem tinha uma vida normal. Era um homem que você via indo comprar pão com seus filhos. E voltava com um saquinho de pão com seus filhos, brincando com seus filhos. Era um homem normal. Mas alguma coisa entrou, irmãos. E o diabo só precisa de uma frestrazinha, hein? Só de um momentozinho ruim na sua vida, e você não para ouvir, e ele começa a entrar. E começa a entrar. E começa a entrar. E de repente você está machucando quem você ama. De repente você está desprezando o filho, filha, desprezando quem está perto de você. De repente a opinião de ninguém serve mais, somente a sua serve. De repente você começa a ficar, a espantar as pessoas, a afastar as pessoas, e você vai se isolando, e a mente já está sendo dominada. Deus colocou no meu coração de sequestro. Quem está entendendo? Posso seguir agora ou não? É grave ou não é isso? Irmãos, tem coisas que não vai ser resolvido com remedinho.
Não, vocês sabem muito bem que eu não sou contra tratamento, não sou contra ir a médico, não sou contra remédio. Cada um sabe da sua vida. E você tem que ir ao médico se você está passando por dificuldade, sua fé não está funcionando, você tem que ir ao médico. E se o médico receitar um tratamento, tem que se tratar. Porque ir a médico para depois falar assim, não vou tomar não, eu sou de fé. Ué, mas peraí, você foi ao médico que precisava. E agora não vai tomar o remédio que o médico passou? Tem que tomar. Tem que se tratar. Amém, Jesus? Porém, a sua fé, ela precisa permanecer firme em Jesus Cristo. Amém, Jesus? Você não pode confundir as coisas. O que é espiritual, irmão. Senão você começa daqui a pouquinho, é um Rivotril aqui, é um calmante ali, daqui a pouquinho a sua vida vai se resumir a isso. A mente vai sendo entregue, vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando, e você acha que não pode mais viver sem isso. Alguns ficam viciados em remédios. Por quê? Porque não consegue voltar atrás, buscar a Deus, não consegue reconhecer. Até o diabo reconhece o Senhor Jesus. Você vê isso aqui, ó. Olha o versículo seguinte, versículo 6, ó. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Como é que um demônio vai adorar? Aqui, esses demônios que estão na vida desse homem, não é uma adoração igual a gente faz, de adorar, de louvar, de buscar a Deus, não é essa adoração. Aqui é no sentido de reconhecer. Esses demônios foram anjos que caíram. Eles reconheceram o Criador. Falei, rapaz, ele desceu aqui na terra. Ele está aqui. É adoração no sentido de reconhecimento. Até o diabo reconhece Jesus. Amém, pessoal? E você precisa reconhecer. Eu não posso nada sem Jesus Cristo. Por mais bem-sucedido, por mais inteligente, por mais conquistador, conquistadora que você seja, por mais conquistas que você tenha, sem Jesus você não pode nada e não é ninguém. Temos que ter a humildade para entender isso, irmão. Por mais que você seja de sucesso, sem Jesus você não é nada. Absolutamente nada. Nada, vezes nada. Amém? A gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer. E senão as coisas começam a acontecer e a gente não percebe e daqui a pouquinho, mente sequestrada. Eu fico falando assim, mente sequestrada, né? Eu fico lembrando de pessoas que eu tentei ajudar e no início parecia que ia bem, começaram a ouvir, depois pararam de ouvir. Aí você já falava, não, pastor, não é bem assim não. Quando o pastor falava, pô, pastor, obrigado. Mas passa um tempo, a mente vai sendo sequestrada desse jeito, e de repente, não, pastor, não é bem assim não. Não, fulano, não é bem, não, fulano, não é bem assim não. Parece que o mundo todo está errado e a pessoa está certa. A mente já está sendo sequestrada por Satanás. E essa pessoa costuma magoar as outras, sem perceber às vezes. E pior, ela vai se isolando sem perceber, porque ninguém continua tendo paciência com aquela pessoa. Irmão, a verdade é essa. Não é que você é mau, é que você fala 1, 2, 3, 4, 5, você começa a recuar. Não vou sair daqui, que isso aqui vai dar problema para mim. Essa pessoa não ouve. Uma hora dessa ela vai se voltar contra mim, porque eu falo, não ouve, vai se voltar contra mim. Aí você começa a afastar, só que o outro também afasta, o outro também afasta, o outro também afasta. Daqui a pouco aquela pessoa está isolada, está sozinha. Hoje, se nessa época de Cristo já acontecia isso, você imagina hoje, você vê esse rapaz bater com o carro, o carro novinho, irmão. Bateu com o carro porque estava de olho em celular. Como é que você pode ficar com a mente tão vidrada no celular, ao ponto de querer achar que pode dirigir e ficar passando mensagem, ficar mexendo em celular? O poste é meio que na esquina, o poste assim. Sempre achei aquele poste mal, como é que fala? Mal colocado, né? Sempre achei.
Eu já falei isso, tinha até falado isso já com a minha esposa já. Falei assim, poxa, aqui está estranho. Ele era para ser mais para dentro. Mas dá para passar tranquilamente. Só que ele não percebeu, e quando pegou a lateral, pá, só viu. Quando bateu, o carro fez assim, o pneu estourou, parou lá na frente. Eu já tinha passado, graças a Deus. E que Deus guarde ele em nome de Jesus e que faça ele entender, irmão. Porque essa mente aqui, você imagina essa pessoa. Você acredita que um dia desse atrás, eu estava deitado e eu peguei a mensagem, a palavra assim, eu falei, o celular, falei, vou dar uma olhada na mensagem, a última olhada. Eu gosto de fazer isso. Sempre gostei de fazer isso. Antes de deitar, eu dou a última olhada na mensagem e vou deitar e fico meditando deitado. Quando eu vejo, já dormi. Mas fico meditando. Mas a mensagem já está pronta, mas eu gosto de dar a última olhada. E eu faço a mensagem no caderno e faço a mensagem no celular. Eu faço nos dois, geralmente, né? Aí, estava com a mensagem no celular, falei, vou pegar o celular e vou dar uma olhadinha. Aí eu olhei para poder fechar o celular, que eu não gosto de deitar com o celular na cara. Eu falo para não fazer e também não gosto de fazer. Você acredita que eu distraí, irmão? De repente eu peguei o celular, eu li, aí de repente apareceu não sei o que, eu fui lá olhar os vídeos, comecei a ver vídeo, quando eu fui ver, estava eu rolando o celular, deitado. Desse jeito, irmão. Aí eu falei assim, está amarrado, eu cheio de sono, estou até perdendo sono aqui já, sai diabo. Aí peguei, botei do lado assim, e voltei para a mensagem, e fui deitar, meditando, naquele dia eu dormi, nem sei como é que eu dormi, sei que eu dormi, de repente, meditando a mensagem, mas de repente, o diabo queria já aproveitar aquilo ali, para me fazer ficar lá horas, até 2, 3 horas da manhã. Não faço isso, eu durmo cedo. Pastor dorme tarde? Não, eu não durmo tarde não, irmão. Se eu deitar, 10 minutos depois, não tem problema com isso, irmão, Você não vai ficar rolando na cama para lá, rolando para cá, não, passou só dorme 1 hora, não. Aí o pessoal manda mensagem para mim, às vezes, aí eu só vou ver de manhã. Não, irmão, estava dormindo já. Não, mas era 11h30, 11h30, estava dormindo, irmão. 11h30, fazer o que 11h30? Né? Amém, Jesus? Tem mais o que fazer, tem que descansar o corpo, tem que descansar a mente. Mas não é que aconteceu isso? Quando eu vi, distraí, quando eu fui ver, estou no vídeo deitado, que, irmão, sai, tira o celular de cima do seu rosto quando você for deitar, não leva nem para a beira da sua cama, deixa longe. Amém, Jesus? É um meio, essa internet aí, esse celular é um meio que o diabo está sequestrando a mente das pessoas. Aí você daqui a pouco está com insônia, está perturbado, não sabe o que é, não sai do celular, poxa vida. Eu sentei num lugar esses dias para almoçar. Não, para almoçar não. Para onde que eu fui? Um lugar que eu fui, não lembro o que foi não. Eu estava sentado num lugar e tinha uma televisão. Irmão, que nervoso. Eu nem fiquei na frente da televisão. Eu saí e sentei assim por trás, para não ver. Mas eu ouvia. Irmãos, foi o tempo todo, eu fiquei ali mais ou menos umas meia hora, acho que foi um exame, alguma coisa assim, acho que foi isso, umas meia hora, uns 40 minutos sentado ali, fulano matou ciclano, salto fulano ciclano, tiroteio não sei aonde, fulano que matou, incursão na polícia, e tiroteio, e não sei o que, e todo mundo assim, tá bravo, Rio de Janeiro, é complicado. E eu olhando assim para as pessoas, todo mundo assim, E eu olhando assim, eu falei, meu Deus, esse pessoal, olha o que esse pessoal gosta de ver, irmão. E eu meditando na palavra, no celular, onde eu paro para meditar no celular. Não tem desculpa mais, irmão, se você está sem a Bíblia na mão, porque tem Bíblia no celular agora. Tira os joguinhos todinho que você tem no celular e coloca a Bíblia no seu celular. Tá? Tira esse joguinho que você fica só jogando em vez de ler a Bíblia. E ficou todo mundo assim, tá vendo? Eu falo, tá bravo, não pode. E eu falei, rapaz, todo mundo cheio de medo, sequestro. Aí a sua mente está cheia de medo, você não tem medo até de ir na padaria. Se uma criança joga aquele estalinho, lembra do estalinho? Se uma criança jogar um estalinho no chão, pá, você já se joga. Não vê outra coisa, irmão. Só vê, desculpa a expressão que eu vou usar, que eu não gosto de usar, mas vou usar. Só gosta de ver desgraça na televisão. Não vê nada de bom. Vai ver o show da fé. Vai ver os homens de Deus falando da palavra.
Duvido se a sua mente vai ser sequestrada pelo medo. Não vai, irmão. Ah, meu Pai. Ei, glória a Deus. Vamos voltar aqui para eu fechar. Tem uma coisa importante aqui. 8. 7. Então, Satanás reconheceu, certo? Os demônios que estavam naquele homem reconheceram que era Jesus. Adorou-o, é nesse sentido, reconheceu-o. E, clamando com grande voz, disse, olha o que o diabo disse para ele. Os demônios lá, os capirotos. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me... Irmãos, eu sigo Jesus Cristo. Então eu que sigo Jesus Cristo, você que segue Jesus Cristo, você tem que atormentar os capirotos. Não ser atormentado por eles. Pastor, tem uns demônios aí que, meu Deus, está me tirando o sono. Não, está errado, irmão. É você, onde você chega, o demônio tem que tremer todo. Onde você pisa, o demônio tem que sentir a presença de Deus. Você precisa ser de Deus. A sua casa tem que ser de Deus. Não tem essa história de ver vulto, ouvir vozes e ficar com medo. Amém, Jesus? Não tem essa história, você está na sala, viu alguém passar na cozinha, você chegou lá, amor, não, estou aqui no quarto, mas eu ouvi você na cozinha, não era eu não, ai, cruz credo, irmão, o que é isso, que crente é esse? Tem crente assim, tem ou não tem? Cruz credo. Aqueles demônios, eles estavam assustados. Olha o que eles falam. Cadê? Aonde? 7. E clamando com grande voz, conjuro-te por Deus. Ainda usou o nome de Deus ainda. Hein? Você vê como é que o demônio é sujo, né, irmão? O demônio tem várias, estou te falando, ele tem várias artimanhas para sequestrar sua mente, tá? Às vezes ele vai até se passar por Deus e tudo. Você vai achar até que é Deus falando contigo. Ele está querendo dominar a sua mente, tá? Aí você começa a achar que tem razão em tudo. Conjuro-te por Deus. Olha que demônio sujo, irmão. Até parece que Deus tem alguma coisa com ele. Conjuro-te por Deus, que não me... Conjuro-te por Deus. Olha o que esse demônio está falando, irmão. Por Deus. Que Deus é esse? Você está entendendo? Como é que o demônio é sujo? É malandro? É esperto, aí dá uma de coitadinho. Conjuro-te por Deus, que não me atormente, eu não estou fazendo nada demais aqui. Como não? O homem largou família, largou esposa, largou filho, sei lá quem, mãe, pai, está lá igual um bicho morando no cemitério. Como é que não está fazendo nada ali? Não me atormente, eu conjuro-te por Deus que você faça isso. Que isso? Né? Pensou que Jesus ia cair na dele. Muitos estão caindo, irmão, porque ele vem com voz mansa. Entende? Você discute com a esposa em casa, vai na padaria, logo aparece uma mulher com voz mansa. Você discute com o marido, vai lá no mercado, logo aparece um homem querendo empurrar seu carrinho. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo faz. Ele chega mansinho, entendeu? Ele não parece um pitbull, ele parece um Yorkshire, bonitinho. Aí você vai cedendo, e ele sequestra a sua mente. Daqui a pouquinho você acha que está apaixonado por outra mulher e não mais pela sua esposa. Daqui a pouquinho, eu estou falando esse exemplo, porque hoje é culto da família, tá? Que isso aí pode levar para qualquer área da sua vida, tá? Eu só estou dando esse exemplo por causa disso. Quem está entendendo? Por Deus, que sem vergonha esse demônio, irmão, conjuro-te por Deus. Crente que Jesus ia cair na dele, mas tem muita gente caindo, tá? Conjuro-te por Deus que não me atormente. 8. Porque lhe dizia. Olha o que Jesus dizia para ele. Sai deste homem, espírito imundo. Era assim. Entendeu? Era desse jeito que Jesus atormentava aqueles demônios. Ele nem precisou fazer um jejum de 24 horas. Mas com a própria palavra. Irmão, sentiu que tem alguma coisa errada na sua casa? Sentiu que tem alguma coisa errada nos seus pensamentos?
veio um pensamento errado, de morte, de traição. E se eu tivesse casado com outra pessoa? E aquela pessoa lá no meu escritório? Pô, ela é tão bonitinha. Ela lembra minha esposa na época que a gente casou. Ela tem um sorriso tão bonito. Irmão, já amarra logo. Sua mente está viajando, irmão. O diabo está vindo sorrateiramente, colocando sentimento, colocando pensamento, e você acha que é só pensamento. Não é só pensamento, não. É o diabo sequestrando a sua mente. E tem que falar. Tem que falar abertamente, com voz audível. Satanás, você está amarrado, está repreendido, eu não te aceito. Tem que atormentar. Povo de Deus tem que atormentar Satanás. Não é ser atormentado por ele. Tem que atormentar os demônios, e não ser atormentado por demônios. Fizeram macumba para o senhor, pastor. O que eu posso fazer? Que Deus abençoe quem fez macumba para mim, e está repreendida a macumba que fez. E acabou, irmão. Se você vier falar para mim, se pastor, fizeram uma feitiçaria brava aqui na esquina. Outro dia fizeram aqui na esquina aqui. Tinha uma coisa brava aqui na esquina feita. Falei, não vamos tirar lá. Aí não pode tirar, tem que esperar o lixeiro chegar para tirar, porque se tirar e alguém filmar, vai falar que eu sou intolerante, que eu sou um monte de coisa. Então a gente tem que ter sabedoria. Mas fizeram, aqui na esquina. Não foi dentro, se foi dentro eu tirava, que aí é abuso da pessoa. Mas não foi dentro da igreja, não pude tirar. Aí se você falar assim, pô, pastor, o seu nome estava lá, amarrado na boca de sapo, pastor. O seu nome todinho lá, pastor Ednilson Caneio de Lima, estava lá o nome completo, pastor. A pessoa te conhece, hein? Falei, tá, tudo bem, qual o problema? Não, pastor, o senhor não vai. Não, qual o problema, irmão? Não, pastor, qual o problema, irmão? Eu sirvo a um Deus que criou os céus e a terra, que expulsou Satanás e até essa parte do anjo que foi com ele para a terra, que vai colocar ele numa prisão eterna, qualquer hora dessa, que me deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Tem macumba, feitiço, bruxaria, magia, e vai me deixar desse jeito, irmão? Por que você está nervoso desse jeito? Eu é que tenho que atormentar. Aquele demônio era atormentado por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele falava, sai dele, espírito imundo. Sai dele, espírito imundo. Sai dele. Qual é o seu nome? Então sai dele, espírito imundo. Era assim, e é assim que eu tenho que fazer e você tem que fazer. Não deixe agora, por causa do medo, o diabo sequestrar sua mente. Entende isso? Nós temos que começar a usar o poder que Deus nos deu e ver Deus operando, sem medo de ser feliz. Quem está entendendo? Agora olha e preste atenção, como que o diabo é arteiro, astuto, e ele faz de tudo para dominar você, né? No 9, diz assim, e perguntou-lhe, Jesus, né? Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então não eram poucos, eram muitos. Então ao longo dos anos, um demônio conseguiu, talvez por causa de uma mágoa, cuidado com as mágoas, por causa do medo, Deus não nos deu espírito de medo, cuidado com o medo. Amém, pessoal? Cuidado com esses momentos, sabe? Lembra que eu falei no início dos momentos? Lembra que eu falei sobre os momentos no início da pregação? Cuidado com esses momentos, porque às vezes, um momento entre você e sua esposa, o diabo consegue entrar no casamento. Às vezes é um momento entre você e seus filhos, e o diabo consegue entrar na relação dos pais e dos filhos. Às vezes é um momento, uma discussão, por causa de um videogame, por causa de alguma coisa entre os irmãos, e de repente o espírito do ódio entra, e o irmão começa a ver um jeito de prejudicar o outro irmão, e daqui a pouquinho está pensando até em morte, em fazer coisa louca, e a pessoa fala, mas como que eles se davam bem, como é que se odeia desse jeito? O diabo entrou e sequestrou a mente dele. Porque naquele momento, a pessoa não teve a sabedoria para parar, escolher bem as palavras, saber o que fala e fechar o coração para coisas erradas. Como que Jesus, agora eu vou falar da campanha, como que Jesus vai travar as coisas do diabo em você, se você abre o coração para tudo que vem dele? Jesus não vai travar ou destravar na sua vida o que tem que travar e o que tem que destravar, só porque você é bonitinho e dá oferta na igreja. Ele precisa que você aprenda a falar como ele fala,
agir como ele age. Ele precisa que você entenda qual é a sua posição, qual é a posição de Deus na sua vida, qual é a posição dele na sua vida e qual é a posição do diabo. Ele precisa que você entenda isso perfeitamente. O diabo está cá embaixo. O diabo, aqui, ó. O diabo lá, ó. Jesus e Deus lá longe, bem em cima. E eu consigo enxergar mesmo assim. Eu preciso me posicionar. Amém, pessoal? Senão ele bagunça com a minha mente. E sequestra a minha mente, como aconteceu com esse homem. E tem acontecido com muita gente. Gente boa, tá? Gente boa. Que cresceu na igreja. Que está na igreja. Mas um momento, irmão, um momento de ira, de ódio, de raiva, de discussão, de confusão, de chateação, um momento, e a pessoa não consegue voltar atrás, perdoar, limpar o coração, mantém aquilo ali, e o diabo vai sequestrando, vai entrando, de repente, a mente muda completamente. A atitude da pessoa passa a ser outra. E aquela pessoa agora só quer ferir as outras. Aconteceu com esse homem isso. Vamos lá. Eram muitos, tá? Ele abriu, foi entrando. Formou-se uma legião dentro dele. Eram muitos demônios. 10. E rogava-lhe muito. Olha o que o diabo pedia para Jesus. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Essa província não é um território geográfico. Essa província é a mente daquele homem que eles não queriam perder. O diabo não quer perder a pessoa. Se ele tem alguém que rouba para ele, que mata para ele, que estupra para ele, que trai para ele, que adultera para ele, que faz tudo o que ele quer, o diabo não quer perder essa província. Você entende porque tem gente teimosa aqui só? Está entendendo? Gente que você senta com ela assim e fala assim, mas meu filho, isso aí vai te levar para a morte, essa pessoa anda armada, vende drogas, por que você está andando com ela? É minha amiga, mãe, é meu amigo, pai. Mas não é seu amigo, rapaz, você não é assim, você é estudioso, você não era nem de balada recentemente, você nem saía, e nem chegava tarde em casa, esse amigo vive vendendo drogas na esquina, vive com arma, para que você vai continuar andando com essa pessoa? Não se mete nisso não. Não se mete nisso não se mete nas minhas amizades não. Já sequestrou a mente. Não era assim, era um garoto obediente. Era um bom rapaz. Você entendeu? Era uma boa pessoa. Mas a mente foi sendo sequestrada. Caramba, irmãos. E aí? Você acha que o diabo quer perder isso? O diabo não quer. Aí você mostra, mas meu filho, vai acontecer isso, olha o que está acontecendo com ele, olha o que aconteceu com um colega dele, você perdeu um amigo recentemente, morto lá na esquina, parecia um bicho lá, ninguém foi lá ver, ninguém foi lá tirar o corpo, estava lá, é assim que você quer viver? Não, comigo não vai acontecer isso não, eu sou mais esperto. Já era, está dominado, mais esperto. Esperto é água morna, minha mãe que falava isso. Mas a mente já foi sequestrada. Irmãos, tem coisas que não vai ser com solução humana. Não vai ser com solução humana. Você pode botar psicólogo, você pode botar remédio, você pode botar calmante, pode botar Rivotril, pode botar... Não vai ser com solução humana. Você pode até buscar a solução humana, mas saiba que é paliativo. Você precisa buscar em Deus uma libertação plena e completa, porque é situação espiritual, a mente já foi sequestrada e o diabo não quer perder a província. O local onde ele dominou e falou, é meu, a minha marca está aqui, é meu, essa mente é minha, essa pessoa é minha, faz o que eu quero e eu não quero sair daqui. Ele não quer sair. E só tem um que pode expulsá-lo dessa província. Jesus Cristo. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer tudo quanto é ritual. Só tem um que pode expulsar ele dessa província. Não queremos sair dessa província, não faça isso, deixa a gente aqui, não estamos fazendo mal para ninguém. Como assim não fazendo mal para ninguém? Destruiu a vida daquele homem, da família dele toda e de várias pessoas que passavam por ali. Amém, Jesus? A sua mente tem que ser a mente de Cristo.
Se é para entregar sua mente para alguém, entrega para Jesus Cristo. Esse vai cuidar bem de você. Amém? Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração para a gente preparar a Santa Ceia aqui. Pai querido, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti. Hoje é a ceia da família. Essa mensagem, ela pode alcançar qualquer área da vida dessa pessoa. Pode alcançar as finanças, a saúde, qualquer área. Eu falei muito da família, porque hoje é a Santa Ceia da família. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja a manifestação do Teu poder. Que o Senhor possa visitar o Teu povo hoje, de uma maneira diferente. E se alguém aqui entendeu esse recado, ela vai começar a render os pensamentos, a mente dela ao Senhor. Porque ela não vai mais permitir que a mente dela seja sequestrada por Satanás. Eu creio, Pai, que ela entendeu o recado. A Tua palavra diz que a minha mente deve ser a mente de Cristo. E não é à toa que a Tua palavra diz isso. É a mente de Cristo, porque se não for dele, vai ser de outra pessoa. Pai, a minha mente não pode ser província de legião de demônios. Repito, a minha mente não pode ser província de legião de demônios. Só pensando em prostituição, em promiscuidade, em coisa errada, não. Pensando em coisas que não são santas, mas só carnais e pecadoras. Não, a minha mente tem que ser a mente de Cristo. Mente de Cristo, mente de Cristo. Pai, eu peço a Ti que o Senhor visite o Teu povo agora. Eu não sei como essa pessoa chegou aqui, mas eu lhe peço, prepare essa pessoa para a Santa Ceia do Senhor. Talvez alguém aqui seja de outra igreja, mas se essa pessoa é de outra igreja, mas está bem com Deus, ela também pode participar, porque no final das contas, todos nós somos corpo de Cristo. Agora, se essa pessoa ainda não te recebeu como Salvador, ela deveria recuar de fato, porque não faz parte do corpo. E se não faz parte do corpo, como é que vai participar do corpo e do sangue? Mas você, hoje, pode aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você que está afastado, pode voltar para Jesus. É só dizer para Ele agora: Senhor, eu volto para a Tua presença e peço perdão dos pecados que cometi enquanto estive longe. Fala com Ele. Diga: Senhor, eu quero Te receber hoje como meu Senhor e único Salvador. E se você fizer essa oração agora, exatamente essa oração: eu Te recebo como meu Senhor e único Salvador. Agora só falta uma coisa: peça perdão de todos os seus pecados que você cometeu, desde bebê, de criança até agora. Peça perdão de todos os pecados, desde criança até agora. Senhor, todos os meus pecados eu entrego em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Agora, Pai, eu coloco todos diante de Ti. E que os seus pecados sejam perdoados. Como ministro da Tua palavra, eu Te peço, perdoa os pecados. Santifique essa igreja para participar da ceia, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Agora você vai receber o cálice, e conforme for recebendo, vai ficando de pé, em nome de Jesus. Pode passar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Pai. Levante o cálice agora. Todos receberam? Amém. Levante o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ó meu Pai, em nossas mãos está um pão feito pela mão humana, e eu lhe peço, tira o manuseio do homem, e coloca agora apenas o teu poder, para que este pão seja o corpo de Cristo, aquele corpo que foi moído e transpassado, e depois cravado numa cruz. Mas o castigo que me traz a paz estava nele, e por aquelas feridas daquele corpo eu fui sarado, completamente sarado, na alma, na mente, no corpo. Por isso eu peço a ti, ó Deus, que agora não seja mais um pão, mas o corpo de Cristo, tão importante no Evangelho, tão importante na mensagem da cruz. O corpo de Cristo que sarou você, como a do corpo de Cristo, toda a igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O corpo de Cristo está no seu corpo, a carne dele na sua carne. Seja curado. Não tem ato de fé maior que esse aqui na terra. A Santa Ceia deixada por Jesus Cristo é o nosso maior ato de fé. Você come o pão como se fosse o corpo de Cristo. Lembra da sua família, lembra da sua família. É você ceando por eles. É você ceando por eles. É agora que o corpo de Cristo visita o enfermo da sua casa. É agora que o corpo de Cristo visita o enfermo da sua casa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora que o poder de Deus visita a sua casa. É agora que o corpo de Cristo vai até o corpo do enfermo da sua família. Esse enfermo não pode continuar enfermo, tem que ser curado. Não tem legião, não tem demônio, não tem nada que vai sequestrar mais a mente do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua filha. Oh, acabou o sequestro espiritual. Aquela pessoa tem que ficar igual aquele homem que estava endemoniado, sentado em perfeito juízo, querendo seguir Jesus, e Jesus mandou ele para casa.
para que ele mostrasse para os seus o que Deus fez na vida dele. Aquele sequestro acabou. Oh, ribalassuri de cantoriba dolobaduri de cantoriba derebaduri de cantarabás. Dere cantoriba dolobaduri cantoriba delebaduri cantoriba dolobaduri cantarabás. Glória, aleluia, 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 aleluia. Tiarebaxere alabá. Glória, 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 glória. Apresente o cálice agora. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Senhor, a grande promessa é o Senhor voltar e nos levar contigo. O Senhor está preparando o lugar desde a fundação do mundo, onde eu e a minha casa vamos habitar. Eu e a minha casa estaremos contigo em breve, em nome de Jesus Cristo, e ali estaremos contigo para toda a eternidade, adorando, adorando, adorando. Oh, rialabaxere cantoribarabaxarabalá. Aleluia, aleluia. Um dia ele vai voltar, um dia você vai subir, um dia ele vai adentrar você aos céus com ele, e você vai viver para toda a eternidade na presença do Criador dos céus e da terra. Na sua mão agora tem o sangue do Cordeiro, não é mais o suco de uva, é o sangue de Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É dele esse sangue agora. Beba do sangue de Cristo. Deixa um cálice dentro do outro no banco, e comece a apresentar sua família para Deus. Jesus, eu te apresento o Vinícius, a esposa dele, a Adri. Eu te apresento a Gabriele, eu te apresento a Marilza, eu te apresento o Domingos, eu te apresento a Nilda, eu te apresento o Marcelo e a Dilza. Oh, aleluia, o Evaldo e a Rosali. Oh, rialabaxuriantarabaxe, clantarabalho, o Fábio. Oh, Aline, eu te apresento, Xuricantarabás. A Edna e o Marcelo, Oricantalabaxe, Darabaduricantori e suas filhas. Oh, apresenta-te agora, Jesus. Vai resgatando mentes. Oh, meu Deus, muitas dessas pessoas, muitos desses familiares são mentes que foram sequestradas, e eu peço a ti, tira do cativeiro essas mentes. Oh, ribalaxuri alabás, oriantalabaxuri alabás. Essa filha que cresceu no Evangelho e hoje está meio que perdida, oh meu Deus, vai tirando essa mente desse sequestro espiritual. Orialabá, como o Senhor fez com aquele homem. Oricantalabaxeri alabaxuriantarabás, oriantalabaxerere clantoriantarabaxuricantarabás. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Vai visitando isso, meu irmão. Coloque a sua casa, é você e sua casa, é você e sua família, é você e sua casa. Coloque a sua casa diante de Deus, coloque a sua casa diante de Deus, é você e sua casa, é você e sua família. Aleluia, 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 aleluia. Oricantalabaxuri cantoribarobaxarabaduri cantarabás, iriantalabasi oricantoria alabaxuri cantoribaruci alabaxuri irecantarabás. É você e sua família, é você e sua casa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Meu Deus, visita essa casa agora. Visita a esposa, marido, filho, filha, tio, tia, avô, neto, neta. Visita o irmão, a irmã. Vai visitando. Visita essa casa agora. Oricantalabaxerere cantoribarobaxarabaduri cantarabás. Aleluia, aleluia. Chega de sequestros mentais, oh, espirituais. Chega. Oricantalabaxerere canta. Vai visitando essa família. Vai tirando o vício de dentro dessa casa. Vai tirando o vício de dentro dessa casa, da cachaça, da bebida, do engano, da mentira. Vai tirando, tira da família agora. Oh, meu Deus, tira da família agora esse
mal, tira da família agora esses vícios, tira da família agora essas mentiras, tira da família agora essas entidades. Orianta laba shuri cantori daraba laba xerere canta laba. Eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aribalaciri, balaciri, baladori cantori badere cantarabás. Aleluia, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Oh, aleluia, aleluia. Maravilhoso é estar na tua casa, maravilhoso é estar na tua presença. A nossa mente não vai ser sequestrada por coisas malignas, a nossa mente pertence a Cristo agora. Oh, ribalassuriantarabaduricrantaredarecrantarabás. Glória, glória, aleluia, aleluia. Oh, ribalasi, oricanta, oribalaba, xerere, canta, oribalaba, churiri, lalaba, churiri. Glória, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Aleluias. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, peça a Ele, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais. Levante a mão para o céu. Meu Pai, muito obrigado. Nós ouvimos a tua palavra e a nossa mente deve ser a mente de Cristo. Não vamos permitir que nada sequestre a nossa mente, não. A nossa mente agora é mente de Cristo. E o Senhor há de nos dar direção, fortalecer, fazer com que a gente possa viver segundo a tua vontade. E a nossa casa, a nossa família vai se beneficiar disso. Porque a partir de hoje, Pai, essa pessoa só vai estar dentro da vontade de Deus. E ela vai andar segundo a vontade de Deus. E ela vai orar, louvar, adorar e vai ganhar sua família. Porque está escrito eu e a minha casa. Eu não aceito perder a minha casa, porque está escrito eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você que crê, diga amém, diga eu tomo posse, eu e a minha casa. Pode aplaudir a Jesus bem forte.
Se começarmos a orar, 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 o diabo treme. Se começarmos a orar, 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 nossa família se converte. Se começarmos a orar, 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 o diabo treme. Se começarmos a orar, 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 nossa família se converte. Elias orou e o fogo desceu. Graças a Deus, Josué orou e o sol parou, Elias orou e o fogo desceu. Graças a Deus, Josué orou e o sol parou, Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Glória a Deus, hein? Vocês entenderam o recado então? Cuidado com a sua mente, não deixa nada sequestrar sua mente. Sua mente tem que ser a mente de Cristo. Se for, já era, vitória. Vitória e vitória, você vai provar de muitas vitórias em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu fazer uma oração pelo irmão Paulo Sérgio. Me pediu aqui para fazer uma oração de aniversário. Eu posso falar a idade? Pode. 67, só isso. E o homem está aí fininho, andando para cima e para baixo. Glória a Deus por isso, né? Tem gente com 50 e pouco, já está falando que está velho, já não dá para jogar mais bola. 50 e pouco, você está de brincadeira. Eu estou com 58, né? Jogo bola. Não pode, irmão. Tem que fazer a coisa acontecer. Amém? Tem que ser igual o Paulo Sérgio aí. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, eu abençoo o nosso irmão Paulo Sérgio, 67 anos, e que venha mais 10, e mais 10, e mais 10, e assim por diante. Sempre na tua presença, com saúde, em nome do Senhor. Aqui ao lado da esposa, te adorando, te buscando, te servindo. É o irmão Paulo Sérgio. E eu abençoo com o Salmos 91:16, pedindo que o Senhor dê a ele longevidade, e que muito tempo de paz e de alegria no Espírito para te servir, e que a mente dele seja de Cristo, usando a mensagem de hoje, que a mente dele seja de Cristo e nunca, nunca, nunca sequestrada, em nome de Jesus. Eu abençoo, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns, Paulo Sérgio. Deus abençoe o Senhor, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Benção, benção. O bolo é por conta dele, tá? Ou churrasco, sei lá, né? Vai que ele vai levar tudo para a churrascaria, né? A época... Brincadeira. Amém, Jesus? Passa lá o envelope do dízimo. Eu não aguento, irmão. Eu falo que eu não vou fazer uma dessas brincadeiras, mas eu não aguento, termino fazendo. Gostei de ver, hein? Vocês estão ficando 10, hein? Gostei de ver, domingo agora, dia 1º, nosso grupo de evangelismo vai lá no SAS levar tudo isso aqui para os vovozinhos, tá? E pode continuar doando papel higiênico, porque eu vou ter que levar papel higiênico para o sítio do retiro dos jovens. Lá, eles só cuidam da parte externa, a parte interna